Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso Parafraseando. Hoje ao meu lado aqui o Dr. Alcides aqui na mesa, mais uma vez. Boa tarde a todos, boa tarde meu amigo Laerte, doutor Laerte, boa tarde a nossa convidada doutora Ana Gisele, é um prazer estar aqui novamente na mesa do Parafraseando em Foco, Conversa em Foco. Hoje o papo vai ser muito bacana, ela, doutora Ana Gisele, não quer ser chamada hoje de doutora, vamos chamá-la de Gisele. Boa tarde, Gisele, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui, receber esse convite aí especial e vamos lá. Gente, a agenda da Gisele é bem corrida, né? E a gente já tem uns meses tentando agendar, mas ela prontamente aceitou, né? E estamos aqui hoje, vai ser um bate-papo bem legal. Tudo bem, Gisele? Como é que tá a vida? Gisele, a gente vai começar entendendo um pouquinho a tua carreira. Hoje é uma carreira de empresária, você é empresária, né? Mas antes do empreendedorismo, você ali permeou ali pela área do direito, né? E a gente quer saber um pouquinho como é que foi esse começo também, né? E daqui a pouco você vai contar aí pra gente como foi até chegar, né, a ser uma grande empresária hoje aqui no Maranhão. Obrigada. Pois é, então, tudo começou, na verdade, eu acho que essa vontade de empreender desde criança, né? Eu sempre gostei dessa área do comércio. Meu pai, como médico, ele levava amostra grátis de medicamentos. Sim. E eu simulava que eu estava numa farmácia e eu era dona da farmácia, e eu convidava as amigas. E era assim, começou assim. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo e eu adorava brincar de comércio. E depois vendia minhas roupas, fazia também do meu guarda-roupa também uma vitrine de loja, convidava as amigas e fazia aquela brincadeira. Eu gostava de fazer cheque, imitava cheques, calculadora, dava um jeito e fazia o meu comércio. Então eu cresci assim desde pequena. Tive a minha primeira investidora, que foi a minha avó, né? Foi a primeira pessoa que acreditou em mim como empreendedora, eu com 9 anos. Ela, na época, me deu, assim, um valor, mais ou menos, acho que equivalia hoje, assim, uns R$ 200. E eu comprei itens de papelaria. E aí, foi a primeira vez que eu empreendi, realmente. A pessoa, quando nasce com isso, já desde pequeno, já demonstra, né? Você já Meus demonstrava primeiros isso. sinais, realmente. E aí, depois, por influência mesmo dos meus pais, eu acabei entrando na área jurídica. Meu pai, como médico, abandonou a medicina para ser um advogado. E isso ele veio plantando em mim aquela semente que seria interessante eu fazer o curso de direito. E eu fui meio que entrando na onda mesmo, assim, achando, será que eu vou ser uma advogada igual ao meu pai? E por influência dele, realmente, eu entrei na área jurídica, que não era exatamente o que eu queria, porque eu já tinha falado com a minha mãe na época que eu queria entrar no ramo mesmo do comércio e ela falava, não, é muito difícil, é muita dor, empreender é difícil. Na época ela não falava empreender, né, já mais para esses tempos. E ela dizia isso, que era muito difícil, que ela não queria isso para mim, que ela queria que eu estudasse, buscasse uma estabilidade mesmo profissional. E como uma advogada ou uma concursada na área do direito, ela ficaria mais tranquila. E por Gisele isso... também quis tentar ser delegada, não, juíza, né, Gisele? Juíza, eu sempre quis a magistratura. Magistratura. Não queria ser delegada, não. Acho que não ia fazer muito meu perfil, apesar de eu ser um pouco zangada às vezes. Mas eu estudei, né? Fiz o curso de Direito aqui, depois fui para São Paulo, passei 2 anos estudando para concurso. Fiz também uma especialização em Direito Tributário, que na época foi muito difícil para mim, porque eu não tinha nada de prática, então eu estudei só teoria. Então foi um pouco mais complicado. Hoje eu na área, né, do comércio, eu me deparo muito com o que situações ali que tu estudou. Exatamente, com situações que eu estudei e eu fico pensando. Então tudo que aconteceu antes foi te preparando para esse Exatamente. momento do empreendedorismo, né? Na questão trabalhista também, eu aprendi muito, porque eu me deparo isso todo tempo, né? No dia a dia, Exatamente, no dia a dia. Isso abriu minha mente. O curso de Direito abriu realmente a vida para mim, que eu não tinha conhecimento da vida em si, assim, de como é que eram essas relações mesmo, com a sociedade, enfim. E foi muito importante. Eu não me arrependo. Mas Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que permite.
Aí o curso de Direito, ele, querendo ou não, ele te dá um leque para tu buscar vislumbrar outras oportunidades no mercado, né? Assim como empreender, porque querendo ou não, a advocacia, você tá empreendendo ali todos os dias, tem que buscar o cliente, tem que, né, aquela coisa toda. Então, no comércio não é diferente também, né? Então, É uma noção geral, na verdade. Dá uma noção geral do mercado, quase como um todo, ou como um todo. Né? Eu falo que eu acho que todo mundo devia fazer o curso de Direito. É. Para aprender, assim, muita coisa e serve para todas as áreas, né? Para a gente Sim. ter uma noção de como é que funciona essa área jurídica. Né? Dá até mais uma segurança. Sim, com certeza. Para a pessoa que está querendo empreender ali. É verdade. Gisele, você passou por alguns lugares antes de parar tudo assim, não, agora eu vou empreender, né? Como é que foi isso? Você passou por onde? O que você fez? Conta aí pra gente aí um pouquinho dessa trajetória, né? Pra gente poder entender, né? E eu sei que não é fácil, né? Hoje você se depara com várias situações de uma dona de uma empresa, né? Ou uma franquia, não sei, você vai estar explicando melhor pra gente aí. Então, assim, fala um pouquinho qual foi esse start, assim, não, agora eu quero isso aqui, né? Pois é, na verdade eu sabia já que eu queria, né, estar na área do comércio, mas eu queria agradar muito os meus pais. No entanto que eu fiz a OAB, passei na OAB, estudei. Eu lembro que eu ficava numa sala de estudo lá nesse curso lá que eu fazia em São Paulo e tinha escrito assim na parede uma placa, silêncio absoluto. Me lembro muito bem, como se fosse agora. E eu olhava lá naquela sala, todo mundo em silêncio, com seu caderno, tudo certinho. E eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso não é o que eu quero. Eu lembro bem. Porque eu não quero estar nesse silêncio. Eu gosto de pessoas, eu gosto de movimento, eu gosto de estar no salão de vendas. Eu preciso disso. Aquele contato do dia a dia ali. Exato. E lá eu não me sentia viva. Eu achava que estava faltando alguma coisa. E aí nesse dia eu tive certeza que eu precisava mudar. Mas eu tinha que concluir, né? Sempre fui muito assim. Eu gostava de começar e terminar. Então, disciplinada. E sempre fui disciplinada nessa questão. Eu nunca gostei de deixar as minhas coisas pela metade. Até porque eu sabia de todo esse investimento que os meus pais estavam fazendo em mim. Eu estava estudando lá e eles estavam proporcionando isso para mim e eu achava que não era justo com eles. Eu abandonar no meio do caminho. Então, eu queria entregar essa fase concluída. Foi o que eu fiz. Eu voltei para São Luís e entreguei para minha mãe. Mãe, voltei, pai, voltei. Agora eu quero fazer o que eu gosto. O que eu gosto. Foi bem assim. E o que eles falaram nesse momento, assim? Minha mãe pegou um choque, né? Apesar que acredito que ela já sabia ali. Eu acho que ela já sabia. Ela sabia, porque às vezes eu falava para ela. Sim. Eu lembro que no meio do curso de Direito eu ainda fiz uma tentativa. Eu falei, mãe, eu queria trocar meu curso por administração. E ela me deu uma bronca. Ela brigou muito, falou, não vou aceitar, já está no meio do curso, você vai terminar. Quando você terminar, você decide o que você vai fazer. Eu não vou deixar. Aí deu aquela bronca toda e eu disse, não tentei, não deu certo, vamos lá, vou terminar. E quando eu terminar, eu vou ouvir o que ela disse. Eu vou fazer o que eu quero. E foi isso, ela pegou aquele choque de inicial, aquela decepção, claro, né? Meu pai também ficou um pouco decepcionado, até porque ele tem um escritório de advocacia, ele queria que eu desse continuidade lá com ele. Quero aproveitar para mandar um abraço para o doutor Garcia, né? Doutor Garcia é uma referência aqui no Maranhão, né? Na área da advocacia. Mandar um abraço também para a Évila, né? Para a Adriana também. Verdade. Paizão, todo mundo. Verdade. E uma família aí de empreendedores, né? Como se pode falar. Sim. E aí foi assim. Eu disse para ela e ela ficou naquela tristeza mesmo. E eu digo, mãe, eu quero montar um negócio para mim. Eu queria que a senhora me ajudasse. E eu fiquei insistindo muito que eu queria uma loja de roupa. Eu queria trabalhar com roupa. Sim. No entanto, que eu falo como que Deus faz tudo certo. Que eu casei com meu marido, que tem lojas de roupa, franquias de roupa, de confecção. Aí eu falei, então eu me realizei assim por tabela, né? Eu queria muito trabalhar com moda.
E aí ela disse, ai, mas é difícil também. Tudo minha mãe achava que era difícil, ela não queria, relutou muito. E aí, quando eu tava para iniciar nessa área da moda com uma pessoa que eu tinha conversado, que a gente abriu uma sociedade, meu tio, na época, Clésio, Sim. me ligou e disse, olha, já que tu não quer mesmo a área do direito, vem trabalhar com a gente, porque o Clésio, na época, era sócio da minha mãe, nos negócios da família, e aí ele me convidou para trabalhar com a família. Eu fiquei feliz, eu falei, então eu vou trabalhar no comércio, Vai ser tudo o bem. início, né? Não importa como, mas eu vou entrar. Vai iniciar. Vou iniciar no que eu sempre quis. E olha que eu fiz muita tentativa, viu? Eu com 15, com 16, 17, eu pedia muito pra minha mãe, deixa eu ir pra lá trabalhar. Minha mãe tinha medo de eu abandonar os estudos, tudo aquela preocupação de mãe normal. E ela não deixava, porque ela dizia que eu tinha que focar nos estudos e ela tinha medo de eu abandonar, né, para trabalhar. Mas aí, nessa época, eu fui convidada para trabalhar com a minha família e fiquei lá durante 5 anos. Pegou uma baita de uma experiência, né? Mas na área errada, ainda. Ainda na área errada? Ainda, porque eu fui trabalhar na área financeira. Então, eu ainda ficava ainda num escritório, eu ficava ainda sem movimento de pessoas. Sim. E eu gostava muito da área comercial. Na época, eu trabalhei com a minha irmã, e ela era da área comercial, ela quis trocar comigo. Gisele, tu vem para cá para a área comercial, eu vou para a área financeira. E eu, não, eu quero controlar aqui vocês todos. Aí ela dizia, não, mas vamos trocar, porque a gente tem que mudar um pouco. E eu me arrependo muito. Era para eu ter ido para a área comercial. E eu coloquei essa objeção, mas também foi bom, porque eu também peguei uma experiência, mas era bem chato, viu, trabalhar na área financeira. Eu fazia aquilo todo dia, não tinha nada de diferente, era falar com os bancos, relacionamento com bancos, era crédito e cobrança. Então, não me via realmente em contato com os clientes, não tinha contato com clientes, não tinha contato com a equipe, era pouco mesmo meu contato com a equipe de vendas da empresa. Eu quase não tinha, eu olhava mesmo só em época de confraternização, eu sempre dentro do escritório fechado no financeiro. E aí, depois de 5 anos trabalhando no financeiro, aí nessa época eu casei, tive meu primeiro filho, aí engravidei, tive minha licença normal, foi tudo certinho, minha mãe permitiu na época. Aí voltei a trabalhar e engravidei de novo. Depois que eu engravidei do segundo filho, eu estava prestes a voltar, mas já meio preocupada, meu filho tá pequeno. A empresa fica na BR, e aí ficava muito longe, então era quase 1 hora para chegar, 1 hora para voltar. Então eu não queria sair tão cedo de casa por conta dos meninos. E aí acabou a gente tendo alguns conflitos por conta disso. E também eu sempre fui muito, assim, queria inovar demais. Sim. Né? Eu acho assim que trabalhar com a empresa da família tem esses grandes percalços aí, como eu posso dizer. Você tem que mostrar muito a sua competência para que você seja... Isso que eu ia te perguntar. Por você ser filha de uma grande empresária, de grandes empresários, muita gente que te conhece de longe, de fora, acha que foi tudo muito 1000 maravilhas, né? Ou aquela famosa frase que a gente fala, a grama do vizinho sempre é a mais verde, né? E foi assim contigo, Gisele? A princípio não. Eu não fui muito bem aceita, inclusive, na época, né? Porque eu era muito criança ainda, né? E, assim, você chegar de paraquedas lá para ser a diretora financeira de uma empresa já consolidada, funcionários muito antigos, de mais de 20, 30 anos. Então, me receber lá, eu tive um pouco dessa rejeição. E era complicado mostrar que realmente eu tinha competência para estar onde eu estava. E até mostrar isso para minha mãe. Sim. Mostrar para minha família que eu tinha essa capacidade de fazer acontecer e de prosperar a empresa. Então, assim, as ideias que eu tinha, inovadoras, eu tinha uns starts assim, vinha naquela coisa da imaginação, de querer fazer melhorias, de querer fazer mudanças. E não era muito bem aceito isso, então, porque tinha uma cultura muito forte, né, da família. Era um pouco engessado algumas coisas e eu não tinha essa liberdade. E aí aquilo começou a me frustrar um pouco também.
E eu me lembro, eu nunca disse isso em nenhuma entrevista, para ninguém, vou contar em primeira mão. E é bacana, né, doutor Cid? Justamente o podcast ele traz esse lado, Ana Gisele, dessa conversa, né? Desse bate-papo. Então, quem te conhece, muita gente conhece, te acompanha nas redes sociais, te vê hoje uma grande empresária, mas não sabe ali os bastidores, né? Até daquilo que você passou até chegar onde você está hoje, né? Exato. E aí, na época, eu pensava, eu lembro também que eu comentei com uma funcionária da minha mãe, na época, muito querida também, que eu não me sentia lá, eu não me sentia aceita no próprio negócio da família. Sabe, assim, sim. Como você tá lá, mas eu não me sentia inclusa. E aí eu lembro que eu falei pra ela assim, eu tô aqui, mas eu não vou estar aqui daqui a um tempo. Eu falei bem isso. Eu vou montar, eu nunca falei isso pra ninguém, eu falei pro meu marido já, e umas 2 pessoas bem próximas. Eu falei, eu vou montar um negócio pra mim. E vai ser na área de pet shop. Eu tava trabalhando ainda com minha mãe, profetizei. E eu falei isso pra ela. Que eu ia montar, mas não queria montar um negocinho pequeno, não. Eu falei, não vai ser pequeno, não, vai ser um negócio grande. Se for pra pensar, tem que pensar logo grande. Eu não sei como foi que surgiu isso da minha mente, mas eu já meio que me via no futuro, eu já imaginava que eu não estaria ali e que eu montaria... Uma área totalmente diferente daquilo que tinha escolhido inicialmente. Totalmente. Né? E eu me assusto às vezes, porque eu já sabia, de uma certa forma, que eu entraria no ramo pet. Não sei como foi que eu alimentei isso, por que eu achei que eu ia entrar nesse ramo, mas eu acreditei nisso. No entanto, que quando eu fui demitida, verdade, eu fui demitida da empresa. Bacana saber disso, porque por ser filha e tal, exato. Não pode ser demitida, vocês estão pensando, né? Maravilhas, né? Não, eu fui... Trabalhando com o papai, com a mamãe, com o tio, e às tava vezes confortável. É verdade, quando a gente acha que está trabalhando, quando a gente acha que está trabalhando no empreendimento da família, a gente acredita que está seguro. E não tá. No entanto, que eu fui demitida da empresa da minha família. Quando eu decidi voltar, depois de eu ter meu segundo filho, a minha mãe disse, filha, não dá mais. Daqui para frente, você não faz parte mais dos quadro negócios... de funcionários. Do quadro de funcionários, exatamente, da empresa. Foi um baque para mim, assim, foi triste. Eu acho que foi, assim, a parte mais difícil, assim, da minha história nessa questão aí do empreendedorismo, do negócio. Exatamente. Serviu muito para o meu crescimento. Sim. No entanto, que eu recebi essa notícia na época, eu fiquei sem chão. Eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim? Eu fiquei 5 anos aqui, me dediquei. E eu acreditava que eu ia ser a sucessora, né, daquele negócio. E por mais que eu tivesse imaginado, porque eu sentia, era como se Deus falasse comigo e dissesse, você não é aí seu lugar. E eu já sentia isso, que eu já imaginava que eu teria um outro negócio, que seria de pet shop. Mas, no fundo, eu ficava ainda, né, pensando, eu vou ser a sucessora da família. Aquela esperança lá no Eu tinha uma esperança. E aí não aconteceu, eu fui demitida mesmo. E aí, Gisele, foi demitida nesse dia, tu foi pra onde? Eu fui pra cama chorar, né? Não tinha pra onde ir. Fechou a porta do quarto. Aí eu fui, né? Eu lembro que eu tava toda arrumadinha, eu tinha ido pro meu primeiro dia de trabalho de volta. E aí minha mãe disse, na época junto com a minha irmã e tudo, fizeram aquela história que tinha que cuidar dos meus filhos, que eu precisava me dedicar à maternidade, porque eu tava chegando, eu ia começar a chegar tarde, porque ele já tinha a experiência do meu filho mais velho, que eu chegava um pouco mais tarde, saía mais cedo, e eu tinha aquelas minhas rebeldias, assim, de inovação, que eu queria mudar a logística, a parte de transportes, eu queria fazer uma revolução, e eu era muito questionadora, então, assim, eles não gostavam muito disso. Sim. E eu era muito controladora também na área financeira. Eu não permitia que todo mundo mexesse, assim, no salário, tinha que ser aquele salário certinho, eu coloquei um Prolabore lá e ninguém gostou. Então eram coisas, assim, que não foi muito bem aceita, realmente. Eu não tinha essa autonomia e eu achava que
realmente eu não tinha essa liberdade, nem devia, porque era um negócio da minha mãe. Eu cheguei, quem sou eu, né? Para chegar lá, querer fazer mudança, querer colocar regras. E de repente já pensou que foi proposital da tua mãe, de repente fazer isso? Foi de você Deus. sentir ali, rapaz, será que é isso mesmo que eu quero? Deus, né? Deus Eu acho que por ser mãe também, Exato. claro, deu essa oportunidade, Foi né? de Deus. Eu falo, na época eu fiquei muito magoada com a minha mãe, mas hoje eu agradeço minha mãe de coração. Porque assim, eu pude florescer em outro lugar. Sim. Na época eu achei que meu mundo tinha acabado ali em relação ao meu trabalho, ao meu profissional. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu pensei em voltar para a área de direito. Aí eu não estudei ainda, passei assim um mês estudando. Aí, nossa, eu lembro que eu estava estudando e falei, meu Deus, eu não quero isso para mim, eu não quero, eu não suporto isso. Mas eu tentei. Eu voltei quando eu fui para casa chorar, aí eu fui para minha cama, eu chorei. Nossa, eu quase entrei em depressão. Meu marido sofreu na época, que eu fiquei bem mal. E aí eu falei, eu vou voltar a estudar então, vou fazer concurso. E aí comecei a estudar e eu dizia, mas eu não gostava, eu queria sair, eu queria ir pra rua, eu queria ver gente. E aquilo ali me sufocava. E eu tava com meus filhos, eu tava muito feliz porque eu tava em casa, mas ao mesmo tempo eu tava infeliz em relação ao meu profissional. E aí eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ser dona de casa, eu vou ser advogada, vou voltar para minha área de direito, eu vou empreender, o que eu vou fazer? E na época meu marido me convidou, depois de um tempo, me convidou para trabalhar com ele, mas eu disse assim, não, eu não quero mais trabalhar num empreendimento familiar. Porque eu tenho medo de acontecer o que aconteceu comigo, com a minha mãe. De eu Sim, ter aquela frustração eu novamente, fiquei né? com medo. Eu falei, estou trabalhando com minha mãe. Apesar que roupa seria também algo que você tinha imaginado, né? Sim, mas como também ele estava no empreendimento da família, com o pai e tudo, eu falei, você é funcionária, Sim. né? E eu posso ser demitida a qualquer hora, né? Então eu falei, eu não quero mais passar por isso. Eu quero ter um negócio próprio, ou algo mesmo, um negócio meu, ou eu vou então advogar. E eu pensei, dona de casa, eu falei, não combina comigo. Eu pensei assim, não quero, apesar de... Assim, não é fácil também, né? Não é fácil, é maravilhoso. Claro, admiro as pessoas que querem abandonar, né, assim, a área profissional, a carreira profissional para se dedicar lá. Mas também tem os pós e também tem os contras, né? Que Sim. De você abdicar de uma carreira profissional para cuidar do lar. Sim. Né? De um chamado, né? Exato. Aquilo que Deus te chamou para fazer, né? Exato. E como eu falo também, que na própria Bíblia diz que amará o teu próximo como a ti mesmo. E eu já tinha visto alguns casos de pessoas que deixaram sua carreira profissional para cuidar do lar e depois, de uma certa idade, se arrepender. Sim. Porque amou muito mais o marido, amou muito mais os afazeres domésticos do que a si mesmo. E a Bíblia já diz, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E às vezes tem pessoas que amam mais o próximo, amam mais o marido, mais os afazeres da casa, mais a família em si, do que a si mesmo. E acabam, e isso não é o que Deus quer. Não tem um equilíbrio. Você não tem. Esse equilíbrio, a gente tem que se cuidar. Não vou deixar de me amar, de me cuidar, de trabalhar, de seguir uma carreira profissional, né? Sim. E é isso que Deus quer, que a gente seja feliz. Então, eu não me encaixava nessa situação de... realização pessoal, né? Também. Isso, eu queria muito essa questão aí profissional. E eu também fiquei com aquela coisa, agora eu vou provar. Para todo mundo que vai dar certo. Eu vou provar para minha mãe, em primeiro lugar, e para todo mundo que me viu nessa situação, que eu tenho competência, que eu tenho capacidade e eu vou conseguir. Pronto, a gente chegou nesse ponto agora, que tem muita gente assistindo, Gisele, a gente, né? De repente alguém que queira empreender, não sabe começar, por onde começar. A gente sabe que não é simplesmente, eu vou colocar e puf, né? E aí tu vai contar pra gente aí um pouquinho, para o teu público também, como é que foi isso aí, se você se capacitou, foi procurar profissionais da área, você vai contar aí pra gente aí, como é que foi essa trajetória? Exatamente. Bem, foi assim... Quando eu estava em casa, eu vi que eu não adiantava eu insistir na área de direito.
Aí eu pensei, vou montar um negócio para mim. Aí eu fiquei durante quase um ano alimentando isso na cabeça do meu marido, de Rodrigo. Vamos montar um negócio juntos, vamos montar um negócio. E ele sempre me enrolando. Querem te puxar ali pro... Ele diz, vem trabalhar comigo e tudo. Aí eu falei, não quero. E depois ele incentivava, vai estudar. Eu falei, não quero. E eu já tinha decidido, eu quero pet shop. Aí ele falou, pet shop, o que a gente vai fazer com pet shop? Porque eu não entendo nada, tu também não, a gente não tem cachorro, a gente não tem gato, como é que a gente vai entrar de paraquedas num ramo desse, totalmente diferente? Aí eu falei, não sei, mas eu sei que é um mercado que está em ascensão e que eu acho lindo e que a gente pode tentar. E aí eu fiquei alimentando isso ao longo do ano. E ele me enrolando até que chegou um momento que eu dei uma pressão bem forte nele. Sim. Bem forte mesmo. E aí ele se viu encurralado e ele disse, então vamos lá. Vamos tentar. E eu já estava estudando sobre o mercado, eu já ficava em casa o tempo todo assistindo vídeos, pesquisando no Google, no YouTube, sobre pet shop, sobre banho e tosa. Eu passei assim 6 meses estudando sobre o mercado, sobre produtos, sobre grandes fornecedores, sobre tudo. Eu aprendi assim em 6 meses o suficiente para eu saber um pouco do negócio. E aí encontramos a franquia Petland. Na época eu não tinha dinheiro, porque eu não recebi rescisão. Eu ia te perguntar isso, eu esqueci de perguntar se tinha recebido a rescisão. Não, eu não. Seguro-desemprego, não recebi, direitinho. Não recebi. Na verdade, eu não posso reclamar. Eu recebi, não, é óbvio, eu sei. Eu recebi uma mesada da minha mãe, que ela não me deixou também assim, não me jogou fora. E disse assim, olha, daqui não. Ela não me deixou desamparada, não. Ela do filho, acabou de ter um filho. Exato, ela falou... Aí ela falou assim... Seria aí querendo participar do podcast. Aí ela me ajudou, né? E para poder eu me organizar financeiramente e tudo. Ela já com uma experiência também, né, no mercado. E acho que ela estava ali também para te dar uma orientada em alguma coisa. Ela diz, ela não vou te abandonar agora. Você não faz parte mais da empresa, mas eu vou te ajudar até você se equilibrar financeiramente. Eu tenho certeza que tu vai te encaminhar e tudo. E eu, aos prantos, chorando, falei, eu quero trabalhar, eu não quero uma mesada, eu quero trabalhar, eu quero ser útil. Tomar tuas decisões. Né? Isso, mas eu insisti muito, mas ela não deixou. Mas tudo bem, Deus foi maravilhoso e perfeito. Deus sabe o que faz. Porque isso foi incrível para mim. Eu precisava passar por essa prova. Pro meu amadurecimento em tudo. E aí eu não tinha dinheiro, né? Não tinha nada mesmo. Não tinha nada. Eu tinha meu carro. Aí eu falei, Rodrigo, vamos vender meu carro. Né? Eu tenho meu carro, então já é alguma coisa. Tu tem a tua reserva, a gente junta, a gente vende meu carro, tu tem uma reserva financeira e a gente monta esse pet shop. E foi o que a gente fez. No começo, a gente encontrou a franquia, né? Que foi a Petland. E eu gostei muito, ele me apresentou, ele que inclusive encontrou, e eu gostei muito. E na época, ele começou a investir do próprio capital dele, e aí no meio do caminho, a gente vendeu meu carro, eu fiquei andando com ele no mesmo carro, na época, logo no começo da primeira unidade. E aí a gente montou. E na época, eu falo assim, que eu sou muito grata a Deus por tudo, porque eu não precisamos assim de investimento do meu pai, da minha mãe, nem do meu sogro, nem de parentes. Vocês foi dois ali, exatamente, nós dois. Ele tinha a reserva dele dos anos que ele já tinha trabalhado e Rodrigo, ele é muito organizado financeiramente. Então isso foi muito bom para mim, porque eu não tinha reserva. Eu não guardava, o salário que eu recebia com a minha mãe, eu não guardava nada. Eu achava assim, eu vou viver do mês, né? Eu nunca pensei na vida. Vai ter ali. Sempre vou ter a mamãe, o papai para me ajudar. Eu não tinha aquela noção de que eu precisava guardar alguma coisa. E não, já Rodrigo, ele já pensava diferente, sempre pensou diferente, que tem que ter reserva financeira e tudo. Por isso que eu tenho aprendido muito com ele também ao longo dos anos, em relação a isso. E foi assim que a gente começou. E graças a Deus, a gente montou a primeira unidade e a gente sempre muito equilibrado financeiramente, conseguimos montar a segunda unidade
com o dinheiro que a gente guardou durante 1 ano e meio, do que a gente realmente conseguiu de reserva da própria unidade, para a gente montar a segunda. E com isso, com investimentos, com banco e tudo aquela ajudinha, né? A gente foi conseguindo montar as outras unidades e, graças a Deus, fomos prosperando. Muito bacana. Gisele, hoje, com quantas unidades a Petland aqui no Maranhão, São Luís? Hoje a gente... Como é que funciona? Então, hoje a gente tem 6 unidades de Petland aqui, né? E temos um subfranqueado, que ele está na nossa base, que é a unidade do Turu, que é de um outro franqueado, mas está na nossa base. Sim. E a gente tem uma distribuidora, porque a gente, quando começou a crescer, quando os pets começaram a crescer, a gente sentiu a necessidade de ter uma distribuidora. Começou a ter alguns fornecedores que queriam entregar assim, a distribuição para a gente fazendo um trabalho legal, e pegamos algumas distribuições. E acabou também virando um centro de distribuição para as próprias unidades. Sim. Né? E aí, com isso, aquela paixão pelos animais, no entanto que eu tenho vários, né? Hoje eu tenho na minha casa o Raider, tenho a Zoe, tenho o Millie, tenho o Wolf, e eu também tenho um canil também, né? E esse canil, eu tenho vários cachorrinhos lá, que eu sempre que eu vou, eu me abraço com todos, eu me jogo no chão, eu passo o dia com eles, é lindo demais. E é impressionante, aí... Gisele, que é um mundo mesmo, né? Tem muita gente que não tem noção desse mercado, né? E assim, é como se fosse um filho mesmo, né? É um filho. Tem Agora gasto são muitos desafios. Vários, com comida, com roupa, né? Com vários acessórios. É um universo muito grande. Mas também não são só flores, tá? Sim, lógico não, que tem sim. os desafios, tem a concorrência. Para a gente se manter no mercado, a gente tem que estar sempre inovando. A gente tem que estar buscando, assim, sempre se aperfeiçoar. Né, mostrar trazer algo a mais para o cliente, para ele poder... Exatamente, a gente tem que estar todo o tempo em movimento. Quando a gente acha que tem que ficar tranquilo, aí vem uma concorrência, vem uma novidade. Então a gente tem que estar se mexendo o tempo todo. Todo tempo, não pode ficar parado em nenhum momento. Todo tempo tem que trazer novidades para o cliente para... ainda mais nesse ramo, né? Que tá, as pessoas assim, pet shop está em ascensão, o mercado pet está em ascensão. Vou entrar nesse mercado, todo mundo pensando, né? Então, apareceu assim, quando a gente surgiu em São Luís, logo depois, assim, nasceram vários pet shops, né? E aí, não é só você montar um pet shop, porque está em ascensão, né? Sim. Não é só isso que precisa. É muito difícil você conseguir se manter no mercado, porque a gente sabe que você não vai entrar numa guerra de preço, você não vai entrar numa guerra desleal, de várias situações. Então, é complexo você conseguir se manter. Organização, equipe, tem a questão de funcionários, que você tem que estar com uma equipe muito bem preparada. Você tem que estar também na questão da liderança, muito bem trabalhada isso. Porque você gerir uma empresa grande, quando ela vai começando a crescer, você sabe que você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, você tem que ter pessoas, né, para lhe auxiliar, para ajudar. Seu braço direito ali, né? Você precisa de vários braços, na verdade, para poder o negócio acontecer e ele sempre tá em crescimento, para você não se perder no meio do caminho, né? Sim, a gente quer mandar um abraço aqui pro Lucas, falando o seguinte, Lucas Neri, né? Nosso doutor Lucas, grande abraço. Um abraço, falando Lucas. O seguinte, é uma empresária de sucesso. Obrigada, Ana Gisele, meu querido. A Adriana também mandando um abraço aqui, dizendo que ela se superou, hoje é uma grande empresária, né? E mandar um grande abraço aqui para a Adriana também. É verdade. A Adriana fugiu do podcast, viu? Verdade, a Adriana tá fugindo. devendo o podcast aí pra gente. Aí. Verdade, eu já disse que o tema dela vai ser quais são os desafios de dar continuidade no segmento, no empreendimento da família. Aí, que é um desafio, porque ela assumiu agora, uma né? responsabilidade muito grande. Muito grande. Hoje a minha irmã que assumiu os negócios da família, né? Sim. Então tem os desafios, porque você tem que estar todo o tempo também não deixando a peteca cair, né? Você está tendo que segurar tudo ali, você é o esteio da família, então é um desafio. A Adriana tinha um perfil de delegada, sabia? Verdade. Vocês não vão conhecê-la ainda. Eu falo que eu digo assim, quando a gente trabalhou junto, nós éramos irmãs, né? Nós somos irmãs.
E a gente não se dava muito bem nessa área, né? De trabalhar junto. Sim. A gente não teve essa conexão de trabalhar junto. Mas também não é regra que você tem que dar certo com seu irmão, Sim. dar certo com o marido. Eu já vim dar muito certo com meu marido, no caso, né? Com a minha irmã, a gente não teve a oportunidade de trabalhar muito tempo, Sim. né? Mas com meu marido, a gente deu muito certo. A gente divide muito bem esse lado, porque ele também ficou com a área financeira e eu fiquei com a área comercial. E eu, como eu passei pelo lado financeiro, era meio estressante, eu entreguei para ele. Falei, olha, tá aqui, que eu não tomo conta, eu vou para a área comercial e a gente não briga por dinheiro. E o bacana disso aí, Gisele, é que o casal ele vai crescendo junto, né? Sim. Um vai afiando o outro. A gente briga por tudo, menos por trabalho, sabia? É mesmo? É normal, né? Briguinhas de casais, normal. A gente nunca briga por trabalho. Impressionante. Um abraço também aqui pro doutor Antônio aqui, tá falando aqui que história de superação, né? Sim. Interessante. Então, bem bacana. Gisele, e hoje, praticamente hoje, tu treina a tua equipe, né? Eu te acompanho nas redes sociais, eu acho que muita gente te acompanha. E eu sempre vejo ali você fazendo reuniões, né? Cursos com tua equipe. Qual a importância disso hoje para dentro de uma empresa dar certo? Pois é, eu sempre gostei muito de ler. Na verdade, eu fui incentivada pelo meu pai à leitura, né? Ele forçava mesmo. Ele dava pra gente livros de presentes, de Natal, de aniversário. Era frustrante, né? Você abria ali, eu disse, nossa, papai, ler, né? Um livro, que legal, amei. Era vontade de jogar nele o livro. Mas isso foi incrível, porque foi realmente com o incentivo dele que eu me tornei uma grande leitora, assim, né? Sim. E eu sempre tenho livros, estou sempre lendo, sempre. E aí eu comecei a ler, como eu aprender muito com os livros, eu comecei a querer passar aquilo que eu aprendia nos livros para as pessoas. E aí eu li livros de vendas, li livros de liderança e comecei a entrar nesse ramo aí de palestras, né? E aí eu comecei a fazer palestras para minha própria equipe. Sim. Né? E eu gosto dessa área também. E já fiz vários treinamentos, várias palestras. Estou um pouquinho parada esses tempos, porque às vezes com muita atividade, a gente quer tanta coisa ao mesmo tempo, né? Que às vezes não consigo conciliar tudo e às vezes a gente desfoca um pouco. Mas é uma área que eu gosto muito, essa área de palestra e treinamentos. Ó, doutor Garcia aí mandando um abraço, minha filha maravilhosa. Obrigada, pai. Tô falando aqui do senhor. Doutor Garcia, a gente ainda vai entrevistar também aqui, vai ter esse bate-papo com o doutor Garcia. Interessante. Verdade. É um cara, assim, muito culto, muito inteligente, cara... eu aprendi muito, né? Acho que para quem ainda também não sabe da minha história, um dia aí eu vou estar desse outro lado também, falando um pouco da minha história, né, doutor? Sim, com certeza. Mas eu passei ali pela Directus, né? Ali com o doutor Garcia, e aqui fica a minha gratidão, eterna gratidão. O doutor Garcia é um cara muito inteligente, viu? É, verdade. Muito inteligente. A gente vai agendar aí com ele, bater esse papo médico, advogado, né? E ele sempre dizia pra mim, ator, ele falava... cantor, rapaz, artista, com certeza. Eu tenho muito dele, eu digo que eu tenho uma mistura bem interessante dos meus pais. Sim. Dessa questão do empreendedorismo da minha mãe, essa questão aí de querer ser artista um pouco, do meu pai. A gente vai conversar também, Gisele também canta, né, Gisele? Canta aí. Peguei do meu pai essa parte aí, né, de querer ser cantora, de querer palestrar. O papai também é um grande palestrante. Sim. Fala muito bem em público também. E eu lembro que ele falava para mim, filha, leitura é hábito. Quando eu falava, pai, eu não gosto de ler. Minha irmã também fugia bastante, meu irmão, das leituras. E ele sempre falava, leitura é hábito, você vai gostar tanto que depois você não vai querer parar de ler. Aí eu ficava, tá bom, duvido que isso vai acontecer. E realmente ele tinha razão, gente. Quando eu vou nas viagens, durante os voos, eu vou lendo, e é tão gostoso, tão prazeroso, que realmente você não quer parar de ler. E eu sempre lembro dele, incrível que pareça, eu sempre lembro do meu pai falando isso pra mim. E foi muito importante. Gisele, tu tem uma agenda bem corrida, né? Como é que tu consegue aí separar, se equilibrar do lado da empresária, mãe, né, esposa?
É verdade. São grandes Mãe desafios. de dois pilotinhos. Futuros pilotos. Dois Pilotos, né? Já são pilotos. Daqui a pouco vai falar um pouquinho também aí, né? Dessa correria que tá fazendo muito Ponte Aérea São Paulo, Santa Catarina ali, É verdade. Né? Com os meninos acompanhando. Daqui a pouco vai estar falando sobre isso aí. Exato, Agora eles estão nessa carreira, né? De pilotos aí de kart. E tem acompanhado, né? Eu tenho essa vontade de estar com eles, assim, de acompanhar isso deles. Eu vejo quão importante a presença de um pai, de uma mãe, nesses momentos também. Então, sempre que eu posso, na verdade, eu vou em todas as viagens, né? Pelo menos uma vez no mês a gente está viajando com eles para acompanhar essa trajetória deles aí no kart, aí no mundo afora. Brasil afora, por enquanto, né? Quem sabe depois... No exterior aí, né? E esse sonho de ser cantora aí, conta pra gente aí. Pois é. De onde que surgiu isso, Gisele? Então, meu marido disse que eu não sou muito normal. Eu falei assim, acho que eu puxei pro meu pai, porque meu pai também, a gente tem mais ou menos, porque ele é cantor, ator também, ator né? também. Eu queria ser atriz também, quando eu era adolescente. Eu fazia vídeos em casa, mas depois eu disse, não, essa área não dá pra mim. Sim. Mas eu gosto muito de cantar. E é o meu sonho ainda. É meu hobby, já não abandonei, às vezes eu dou uma parada, mas agora eu já estou retomando, quero gravar meu CD, que não existe mais CD, né? Hoje é o que fala, não? É o single, né? Single, hoje né? É single. Então eu tenho vontade de voltar também a cantar, me apresentar. Já me apresentei, já fiz parte do coral da igreja, do grupo de louvor. Não tô hoje mais, mas pretendo voltar aí para essa... Bacana. Gisele é bem atuante nas redes sociais, sempre tá mandando um vídeo ali. Eu gosto de falar um pouquinho de tudo. Engraçado que às vezes tem pessoas que dizem para mim, você tem que escolher um nicho. Você tem que escolher um nicho no Instagram porque as pessoas que vão te seguir, elas têm uma linha para seguir. Aí eu falei, olha, se for para eu escolher um nicho, eu não vou estar presente no Instagram. Porque eu vou ter que falar de empreendedorismo, eu vou ter que falar de cães, de gatos, vou ter que falar de canto, eu vou falar de Deus, eu vou falar de família, eu vou falar de kart. Então, assim, são muitas coisas que eu não consigo escolher um nicho. Então, eu falo do que eu sinto vontade, do que eu gosto. Eu acho que é isso que a gente tem que passar para as pessoas, o que a gente gosta, o que faz sentido na vida. Bacana. A gente tem uma pergunta aqui para ti, Gisele. É o Antônio Barreto, né? Doutor Antônio, do aqui. Estou enxergando muito bem aqui, mas vai sair. Para você dar uma dica para quem quer ser um empresário e ter uma franquia, como é que é os percalços aí? Uma dica para quem quer ter uma franquia, quem quer empreender, ser um empresário. Até para quem já tem e está passando por alguma dificuldade, como é que é o jogo de cintura ali para alguém como você que já tem? Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que ter a vontade, né? E o esforço pessoal. Não adianta você querer sem esforço pessoal. E você tem que ser uma pessoa entusiasmada, fazer uso da criatividade e da imaginação. Com isso, você consegue, como eu posso te falar, empreender de forma mais natural. E você ter essa vontade, combinada com a ação, porque não adianta nada você ter a vontade e não agir. Não vai adiantar, não vai cair do céu. Você tem que ter um sonho e colocar realmente ele em prática. E você conseguir colocar aquele sonho em prática é a grande chave. Agora a gente sabe que é importante estudar o mercado, é importante realmente você fazer uma pesquisa em relação a tudo, a ponto, qual é o mercado que você vai escolher, se o local é apropriado, se na cidade vai receber bem aquele negócio. Se vai ter saída. Exato, se você também não está tentando entrar num local que já está muito, num comércio, quer dizer, que já está muito saturado, que já tem muito, ou então que não tem demanda, que não tem mercado. Então você tem que tentar fazer aquela pesquisa mais assertiva para de repente você não se perder aí. Porque não adianta nada você querer empreender, por exemplo, lá no sul, vou montar lá um negócio de geladinho no frio, mais ou menos nesse sentido. Sim. Então você tem que ter bastante cuidado nessa pesquisa. Encontrou o mercado, encontrou como é que se diz? O ramo que você quer entrar,
Aí você tem que ter a pesquisa necessária do ponto, local. Estudar a fundo para saber se... Exatamente, para poder ingressar aí no mercado. Agora são grandes desafios, porque tudo é uma combinação com equipe, treinamentos e várias coisas que a pessoa também tem que estar se dedicando. E a gente também, no começo, eu falo assim, eu nunca abandono o meu negócio. Eu sempre estou lá dentro, assim. Nunca acho que eu já estou consolidada, que agora eu vou deixar, sabe, andar só. Sempre a gente que monta o negócio, a gente sempre precisa estar ali dando os insights, é importantíssimo a figura do dono, do fundador na empresa, porque mesmo que você venda aquele negócio futuramente, por isso que às vezes acontece até uma coisa interessante, quando você, não sei se você já prestaram atenção, quando alguém vende uma empresa, que ela não vai junto, nem como conselheira ou como algo, geralmente não dá certo. Porque parece que você vendeu o negócio e perdeu a alma do negócio. Então é sempre importante o dono ele estar ali de uma certa forma comandando, nunca abandonar, nunca deixar de estar ali no salão, nunca deixar de estar acompanhando a equipe, nunca deixar de estar dando ali as suas opiniões, seus insights. Isso aí é muito importante. Ali no dia a dia, né? E também liderar com exemplo. Bacana. O Dr. Garcia disse que será uma honra, né? Desde já está convidado, viu, doutor Garcia? Vamos agendar. Ter esse papo aí bem bacana. A Jocilene também está mandando um alô, dizendo que ela também é compositora, ó. A Tiane também entrou aqui, mandando um alô aqui para Gisele. Verdade, a Tiane é uma grande amiga sua, né? Sempre foi, né? Jocilene, um beijo para você. Tiane, nessa época que eu queria empreender, Tiane me ajudou muito. Às vezes ela dizia, agora eu quero ser a dona do negócio. Aí eu falei, tá, então eu vou ser a cliente agora. E a gente fazia isso, né? Essa troca aí de posição. E Tiane acompanhou muito isso na minha vida. Né? Na verdade, a minha vida inteira. Sim, o Gilcivaldo também aí tá mandando alô pra ti, viu? Francivaldo. Francivaldo, gente boa, Francivaldo, olha, vamos cantar junto aí. Já cantamos várias vezes. E você é incrível, sou sua fã. E quero chegar pelo menos pertinho aí do seu talento. Gisele, muito bacana. Daqui a pouco tu vai falar aí da tua rede social aí, pra quem quer te seguir, né? E interessante também a gente falar um pouquinho que não é apenas só o lado empresarial, mas tem que ter esse lado humano também, né? Você como dono do negócio, né? Como é que você lidar com os funcionários, esse momento de alegria, mas também um momento ali de dona ali do empreendimento, né? Sim. Eu vejo assim que às vezes o funcionário, o colaborador, ele necessita um pouco da atenção do dono da empresa. Nunca a gente deve achar que a gente está grande o suficiente, que a gente está num certo nível que a gente não precisa às vezes perguntar para o colaborador como é que está a família, o que ele está precisando, ouvir também aquele colaborador. Que às vezes grandes empresas, porque pela falta de tempo, porque ela delega tanto, inclusive a conversa com seus colaboradores, que afasta, né, o colaborador da figura do dono da empresa. Então, é importante, sempre que eu posso, eu tenho aquele contato direto, eu quero saber um pouco da vida do colaborador. E às vezes eles vão direto comigo. Às vezes eu falo, gente, eu não vou se cuidado. Tem o pessoal aqui, né? Tem o gerente, tem a supervisora e tudo. Às vezes vem comigo porque querem... Essa intimidade... Isso, já quer falar comigo, já quer uma opinião minha. Então, assim, sempre que eu posso, eu converso e não me nego a falar com eles, independente da situação. Eu acho que isso é importante. A gente não querer, assim, crescer demais e achar que a gente não precisa falar com serviços gerais, não precisa falar com as pessoas. Até porque todo mundo faz parte da tua equipe ali, né? Sempre ajudou a gente a crescer também, né? Porque a gente não cresce só, lógico, né? É uma combinação, a equipe te ajudou a crescer. Então, todos eles me ajudaram muito nesse crescimento. Então, eu chegar lá no mais alto e esquecer disso, dessa história, e não querer mais ter aquele bate-papo no salão, com aquele...
colaborador que está ali. Para perder a essência. Exato, que está ali desde o começo com a gente. Porque agora você tem que falar com o gerente, agora você tem que falar tal. Lógico que eu não vou estar tirando a autoridade do gerente, do supervisor. Também eles precisam, né, dessa figura aí, tá bem expressiva. Mas é importante a gente estar sempre em contato com os colaboradores, com certeza. Gisele, e as novidades? O que vem aí para frente, por aí? Novidade. Eu fiquei sabendo de muita coisa aí. Eu não posso falar, né? Quais? Eu fiquei sabendo aí de um livro que poderia de repente ser lançado. Eu tenho muitos sonhos aí. Eu tenho vontade de lançar um single, né? Como o Leste falou. Eu tenho vontade de escrever um livro também. Tenho vontade... Plantar árvore já plantou. Já. Tenho vontade de escrever um livro. E eu tenho, enfim, vários sonhos. Todo dia eu invento uma coisa. Todo dia. Meu marido diz, já chega, já tá com uma novidade. Aí eu digo, não sei, amanhã eu tô querendo fazer isso, fazer aquilo. E sempre, uma coisa que eu aprendi, sempre que eu me proponho a fazer algo, eu quero fazer bem feito. Né? Então, assim, se você me olhar lá, por exemplo, se todo mundo do kart, por exemplo, quando eu entrei com os meus filhos, não conhecia nada, eu já conheço muito. Eu me jogo de cabeça mesmo. Entrei naquele mundo, eu aprendi tudo com eles ali, eu sou presente, eu falo um pouco desse mundo, e assim, na mesma do canto, eu estudei muito canto, eu fiz vários cursos, tenho aprendido, então eu quero fazer com excelência. Então isso é um grande segredo também, não adianta você querer fazer alguma coisa e no meio do caminho você abandonar, você deixar mal feito, então senão você não vai conseguir tirar nada do papel. Muito bacana. Gisele, quem tá assistindo aí de repente ainda não te segue, qual é a tua rede social? Então, é Ana Gisele, @AnaGisele, ANAGISELY. De novo. Daqui a eu acho que a gente vai tentar colocar ali na tela. Sim. E também a gente quer aproveitar, né, aqueles que te seguem e ainda não seguem o Parafraseando, né? Você vai lá no Instagram, eu acho que lá no teu link, lá deve ter algum... Deve ter marcado lá, né, Gisele? Marquei o Laerte, marquei também o Alcides. Vou colocar agora ao final o Parafraseando aí, isso, que é bem legal. Parafraseando canal. É isso, Del? Parafraseando. Parafraseando. Isso aí, tá aparecendo aí na tela para vocês. E vão lá, siga, né? No nosso canal do YouTube também é o Epapu TV. Gostou dos estúdios aí, Gisele? Gostei, tô impressionada. Gostei muito, né? Muito mesmo. Super profissional. Já tô aqui marcando também os meus próximos vídeos aqui. Os próximos projetos. Os meus próximos projetos. Olha aí, cadê o Del, rapaz? Cadê o Del? Del, dá um alô aí, Del. O programa dela só vai agendar, né? Só vou agendar. Já tô aqui, já cheguei aqui, já ganharam cliente, porque eu já quero fazer aqui vários treinamentos. Primeiro lançamento do novo podcast, não, os vídeos, né, Eu quero fazer vídeos de treinamentos, tenho vontade. Tenho vontade de fazer curso também, quero fazer um curso na área também de pet. Também é algo que eu penso. E também várias coisas, e tem vários projetos. Sim, falar sobre como é que tá a atualidade do pet shop também. Boa. Falar sobre isso, como é que vai... Tenho vontade também de fazer um curso, não exatamente para o público. Eu quero fazer, inclusive, para a minha equipe em geral. Sim. Né? Que são várias... É complemento, na verdade, porque a franquia tem uma base, que ela tem vários cursos. Petland é uma franquia, né? Para quem não conhece, né, Gisele? E ela tem uma plataforma muito boa de cursos. Só que eu quero fazer uma para complementar, que é o que eu vivencio no dia a dia, que eu vejo que isso ia complementar muito com alguns setores da gente, né, lá da Petland. Então, eu tenho vontade de fazer. Já tem alguns esboços, já tem alguns também, agora eu quero profissionalizar mesmo. Fazer um portal mesmo. Para mim, quem sabe, eu vender para franquia também. Muito bacana. E Gisele, como o Dr. Alcides perguntou, como é que tá hoje aí o mercado assim do pet aqui em São Luís ou no Brasil? Você tem andado bastante. Depois, como eu falei, né? Hoje... A concorrência aumentou, assim, né? Sim, como eu falo. Por onde eu acho que quase todos os bairros tem né? Você tem um pet ali. Hoje meio que tá, assim, inchado o mercado, né? Porque todo mundo resolveu montar um pet shop. Então, todo dia tá abrindo um pet shop novo, né? Todo tempo. Então, isso acaba, lógico, gerando
uma insegurança, né? Não só na gente, mas em todo mundo. Porque vê, olha, toda hora tem um pet shop novo na cidade, mas a gente tem que ver que a gente tem que trabalhar mais, tem que andar Isso aquece o quilômetros a mercado, mais. Gisele? Aquece, mas também é bem trabalhoso, viu? Sim. Porque a gente tem que estar todo tempo buscando novidades, todo tempo Atualizando. buscando ter um diferencial. A gente já está... Não vou contar agora, não. Eu não posso. Segura a novidade aí. É, temos que segurar. Tem umas novidades chegando aí. Mas a gente tem que estar sempre se atualizando para a gente ter aquele diferencial realmente. Para o cliente ele escolher estar na nossa loja e não no concorrente. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. E vem novidade aí, a gente vai estar no mês aí dos namorados, né? É. Tem novidade também, assim, né? Nessa parte de pet. Olha, A gente, assim... o que tem? Ah, o Instagram, né? Não entendi. O Instagram, o teu Instagram, para repetir o teu Instagram. Ana Gisele, ANAGISELY. Então, novidade? No Dia dos a gente Namorados. sempre vê os temas. A né? gente sempre faz, né? A gente tá na época agora de festa junina. Vai aparecer o... Pronto. Isso aí. Pronto. E as redes sociais da doutora Ana Gisele, Exato. para quem ainda não segue, vai lá seguir lá, dá um alô. A gente tá na época de festa junina, então a gente tá com esse tema. Dia dos Namorados, a gente não faz nenhuma ação específica, porque é muito mais, assim, pet, namorar com pet, a gente não vai por essa linha, É mais né? complicado aí, né? A gente não Eu faz... perguntei porque a gente tá no tema aí, né? A gente não utiliza esses temas, assim, de fazer cruzamentos, assim, diretamente, né? Então, a gente, o mês de junho é todo com festa junina. Tanto que a gente tá tendo agora uma época que a gente tá, uma campanha, na verdade não é nem campanha, uma temporada de encontros de raças. Legal. Na Petland da Península. Na Petland da Península tem um parquinho muito bacana, em mais ou menos uns 300 metros quadrados, 350. E sempre acontece esses encontros? Desde a pandemia a gente fazia muito. Aí teve a pandemia, paralisou tudo, a gente voltou um pouco tímido e agora a gente voltou com tudo. Então a gente tem evento agora todos os sábados desse mês de junho, julho, e já estamos agendando para agosto. Então, todos os sábados terão eventos na Petland, com encontros de raças. E aí já tem programado de York, já teve semana passada, e agora semana que vem vai ser de Spitz, aí vai ter de Shih Tzu, vai ter de Golden, vai ter de Schnauzer, vai ter todas as raças. Maltês, SRD, né? Então a gente gosta muito dessa questão aí dos encontros, movimenta muito a loja. Sim, bem bacana, né? Dá um engajamento muito legal, aquela interação, né, com os clientes, com os pets amam. E aí, cada encontro tem um tema, né? Agora tá todo mundo fazendo festa junina, aí quando chegar vai ter o tema de férias, aí vai acontecendo. E dá muita gente, muito movimento. Dificilmente uma casa não tem um pet hoje, né, Gisele? Dificilmente, eu falo que quem não Os tem... meus filhos sempre pedem, papai compra um cachorrinho e tal, eu digo, vou segurando aí, segura aí mais um pouquinho. Exato. Mas dificilmente hoje uma casa, né, Traz uma alegria, não tem um pet, né? Traz uma alegria. A gente chega e aquela turminha de cachorro lá em casa e gato, não tem como você ficar parado um minuto, né? Você tem que dar atenção, eu tenho que falar com meus filhos e tenho que falar com meus pets, né? Todo tempo, eles já chegam com aquela felicidade e parece incrível, porque você pode sair e voltar em 5 minutos, eles vão te receber com a mesma alegria, com a mesma felicidade. Faz o teste. Você saiu, passa 5 minutos e volta. Abriu a porta... Você vê latido, aquela coisa, eles vêm pra cima, vão te lamber. Acostumado pensa que tu tá há dias fora de casa. Exatamente, pensa que você tá há dias e na verdade você tá 5 minutos fora de casa. Então é maravilhoso esse sentimento que eles têm pelos tutores, pelos pais mesmo. É incrível. Tu sabe qual é o grande medo que eu tenho assim, de ter um pet? Sim. É quando a gente for viajar. Se viajar, tem que deixar com o vizinho ou... Como é que é essa questão de transportar também? Então, comigo eu tenho, né, a minha secretária, que ela fica. A gente viaja, ela fica com eles durante o dia normal. Sim. E aí, se a gente precisar passar mais de 5 dias, quando pega o final de semana, aí eu sempre falo com alguém para ficar com ele, para ir lá com eles, colocar alimentação, ficar um tempo.
E aí eles dormem lá em casa tranquilo. Até porque não é uma viagem assim de férias, né? É uma viagem mais a trabalho que vocês fazem. É, mais ou menos 5 dias. Quando a gente viaja mais tempo... Sim, mais tempo. Aí eu, por exemplo, deixo no meu canil. Sim. Né? Deixo lá, que aí passo mais tempo, mais de 15 dias. Aí deixo lá e tem gente todo o tempo cuidando. Deixo tudo certinho, organizado para eles. E é bacana falar isso porque mas tem gente que não conhece, né? Não sabe que tem esse trabalho também. Que você pode deixar um canil. Não, mas é porque eu deixo no meu canil. Porque, sim. Mas eu não recebo, por exemplo, de clientes lá. Mas tem essa questão da pessoa deixar hotéis, né? A gente não trabalha com essa parte de hotelaria de pets. Mas tem, em São Luís tem hotéis de pets, tem locais também que... Tem pessoas que recebem no seu apartamento, né? Tem aqueles, tipo assim, tipo um freelance que a pessoa pega e recebe na sua casa e você paga aquela pessoa para ficar. Tem muito nos Estados Unidos isso, né? E aqui no Brasil tá uma passear febre. E aqui também tem passeador de cães, tem também os que recebem na casa. É tipo assim, olha, você viaja, eu fico cuidando aqui na minha casa, ele vai ter a rotina dele como se fosse na casa dele, né? E recebe, aí você paga para a pessoa ficar cuidando. Aí tem os hotéis de cães, de animais também, que tem aqui em São Luís, variados. Tem as creches também, mas que já não é nossa não tá área. Dentro da área de vocês. Não, né? não, a gente não trabalha nem com hotelaria, nem com creche. Sim. E nem com hospital, a gente não trabalha. Pronto, e de repente alguém quer achar um Petland, Gisele. Diz aí de novo, onde ficam as unidades. Lembrando que quem quiser ter uma Petland também, é possível. É possível? É possível. Aqui em São Luís, ainda é possível, às vezes, ter. Eu não falei isso abertamente, assim. Mas se alguém quiser ter uma franquia Petland aqui em São Luís, só nos procurar. Que em outro bairro, que exista essa possibilidade, né, de um raio de quilometragem, assim, um pouco mais distante uma da outra. Respeitar esse espaço, exato, né, até para não fazer concorrência para a própria loja. É possível. Então, a gente está estudando, vendo, no entanto que hoje tem um franqueado, né? A gente tem um franqueado no Turu, que não somos nós, é um outro franqueado. E no interior também. Quem quiser abrir uma loja também, Petland no interior, só nos procurar também. A gente dá todo o suporte, toda a indicação, assim, de tudo, de fornecedores, de produtos, de equipe. Treinamentos. A gente dá todo esse suporte. Tanto a franquia quanto a gente também na nossa base. Pronto, aqui em São Luís, quais são os bairros que tem, Gisele? Fala mais uma vez aí. Aqui tem no Calhau, na Coama, tem na Península, no Renascença e no Vinhais. E tem no Catraque. E no Turu, são 7. 7 Petlands. 7 Petlands. Gisele. Tá toda espalhada aí. Gisele, que papo maravilhoso, né? Eu que agradeço. Bacana, interessante que conhecer a tua história não é em qualquer lugar que a gente conhece, né? Então, eu acho que o podcast ele traz esse momento assim, mais íntimo da pessoa ali, saber os bastidores, né? O que ela fez. E é bem bacana hoje. É um bate-papo, realmente, né? A gente não veio aqui para fazer treinamentos, pra gente dar uma palestra. Uma conversa ali. É natural, né? Por exemplo, a gente se prepara quando vai fazer uma palestra, né? Sim. A gente se prepara quando vai dar um treinamento, a gente tem script, tem tudo. E um podcast, não. Quando o Laerte me convidou, eu falei, ótimo, que eu não vou preparar nada, não vou treinar o que eu vou falar, eu não vou me organizar no que eu vou falar. Tem que ser natural. Né? Tem que falar o que realmente eu vivenciei e isso é um bate-papo legal. Bacana. Então, Gisele, dá aí um alô aí para essa pessoa que tu já falou, mas fala de novo aí, né, tuas conclusões, para aquela mulher empreendedora ou tá empreendedora apenas na vontade ainda, mas não teve essa ação, né? E dá esse feedback aí, dá essa orientação aí. Exato, eu falo assim, que às vezes a pessoa empreendeu já uma vez, não deu certo. Ou pensou e desistiu, né, no meio do caminho. Eu acho que ela não tem que parar de insistir. Se tem um sonho, uma vontade de empreender, ela tem que dar sequência. Ela tem que insistir. Nem sempre vai dar certo. Eu já tive situações, por exemplo, que eu não comentei aqui, que eu tentei no próprio ramo pet, que não deu certo. E eu tive que voltar, tive que me reformular, eu tive que organizar para o negócio começar a prosperar.
Então, não foi só flores que eu passei, assim. Pronto, aproveitar aqui que a Tiane está fazendo a pergunta, o que foi mais desafiador para você? No ramo pet? Isso. Foi, por exemplo, eu entrar no mercado que eu não tinha grandes conhecimentos. E eu vi que é possível. Uma pessoa acha, eu só vou entrar no mercado X se eu tiver muito conhecimento daquilo. Não precisa. Se você tiver força de vontade e você tiver aquela garra e você não desistir, você ser obcecado, eu falo, você tem que ser obcecado por aquele seu propósito, ele vai acontecer. Pode demorar um pouco, pode vir uma dificuldade aqui na frente, mas se você for realmente obcecado por aquele propósito, você vai colher o resultado. E tem gente que não tem a paciência de esperar o processo, já quer que aconteça. Às vezes aconteceu algo que não foi muito bom, e a pessoa diz, já vou mudar de ramo. Eu comecei por isso aqui, não foi legal, vou mudar. Aí fica pulando de galho em galho, e não dá certo em nada. Por quê? Porque atira para todo lado, não foca em nada, se perde, aí depois fica, não deu certo. É você insistir, você encontrou aquilo que te alimenta, que te faz feliz, que você encontrou realmente aquilo que possa ser o teu propósito, insista nele e vá a fundo. Porque se você resolver parar, as chances de sucesso, elas não vão acontecer. As chances de sucesso não acontecem. Muito legal. Dá um abraço aqui pro Samuel também. Mandando um alô aqui, dizendo que história interessante. Engraçado, Obrigada. né, Gisele, que muita gente assistindo assim um podcast, né? Depois vão assistir, né, também muito mais. E como eu te falei, não te olhava ali nas redes sociais, mas não sabia, né, desses bastidores aí. Então é bem bacana. E outra, eu vou contar aqui para vocês um detalhezinho aqui, que quando eu entrei nesse ramo de canil, por exemplo, que eu não tinha noção de nada, eu aprendi muito com o meu canil, e eu errei muito. Eu tive que bancar o canil por muito tempo. Assim. O que é o canil? O canil eu tenho cães que é para procriação, que eu vendo na minha loja, por exemplo. Sim, sim. E eu faço muito organizado. Porque eu já vi canis aí que você vê que é todo desestruturado. O nosso canil é muito organizado. Sim. Né? A gente tem técnicas, segue um padrão lá, a gente segue, tem veterinária de plantão, tem, assim, veterinária técnica lá. Temos técnicas de plantão, técnicas de veterinário cuidando, temos serviços gerais, temos os caseiros que trabalham. Tudo muito profissional. E quando eu entrei, eu bancava isso tudo. Porque não tinha cachorro lá. Então, assim, chegou uma época que eu tava saturada já. Falei, meu Deus, eu fiz meu marido entrar nesse negócio e ele não acontece. Eu falei, nossa, primeira vez eu vou passar por um processo, assim, de luta grande. Sim. De investimento, né? investimento grande, Alto. Que você não tem retorno. Porque a gente colocava uma loja e no outro mês já vendia, já você conseguia já se pagar, sabe? Pelo menos pagar. Não dava para você lucrar logo, porque tinha um investimento, mas você já começava a vender, já começava a ver um pouco do resultado. E no canil não, no canil era todo mês, você esperando e não acontecia, não tinha, tive que esperar os cães amadurecerem, tem o período também você não pode colocar para cruzar todas as vezes, a gente tem o descanso das ninhadas, tudo certinho. Então, eu passei por uma fase bem difícil com o canil, que eu tive que, já pensei até em desistir. Mas eu já tinha uma equipe formada, já tinha toda uma estrutura, um investimento muito alto. E eu ia para casa e eu falava, eu não vou desistir. Eu vou insistir, eu vou lá onde é que estão os erros, vou fechar aqueles buracos que eu estava errando, vou tentar de novo, vou trocar alguém, vou reformular, vou comprar um outro animal, porque às vezes você compra um que não dá certo. Aí eu fiz umas doações, tudo, com muito cuidado. E foi uma fase muito difícil para mim, de eu ter que investir num negócio que não estava acontecendo. Meu marido várias vezes pensou em fechar, em desistir, mas eu com perseverança, com luta, sempre acreditando, sempre tive muita fé. Eu falei assim, eu vou conseguir, eu não vou dar o braço a torcer. Lógico que quando você está num negócio que não está fluindo mesmo, que você não consegue visualizar, né, um retorno mesmo, não adianta você ficar insistindo, porque às vezes você vai ter prejuízos maiores, né? Mas eu via que isso era mais uma questão de organização e de período. Eu precisava de um amadurecimento do canil.
E hoje, graças a Deus, a gente praticamente está sendo o fornecedor exclusivo das lojas. E hoje a gente já tem os animais que a gente sabe que são animais bem cuidados, que sabe que tem descanso das ninhadas, que sabe que tem todo uma estrutura ao redor muito bem organizada, sabe? Então, isso me traz uma gratidão de saber que eu tenho animais, que eu sempre também forneci animais de canis sérios, homologados. Mas hoje, com o meu, eu já fico muito mais tranquila de saber que esses animais vão estar encontrando um lar e vão estar super saudáveis, vão estar tendo uma estrutura toda bem preparada para eles. Então, você sabia que tem cachorro caríssimo? Sei o que eu quero perguntar para a Gisele aqui. Até assim, qual é o cachorro mais caro que existe hoje no mercado? Tu vai falar. E também, outra pergunta que me fugiu aqui. Tu vai responder essa pergunta até que vai surgir outra e eu te aviso. Não, tem cachorros de todo preço. Eu falo assim, que tem cachorros que você compra super barato. Lógico, você tem que ver a procedência. Sim, né? Pois é, tem aquele pedigree, né? O que é o pedigree? Sim, tem o pedigree é quando você tem tipo uma árvore genealógica dos animais. Cruzamento. Você tem ali os pais, os bisavós, os taravós, que comprovem que ele é da mesma raça. Então é o pedigree. E tem, aí o pessoal fala, mas tem muitos animais que precisam de um lar, que não são de raças. A gente faz muito isso em loja também, viu? A gente sempre faz campanhas de adoção de cães. Sim, eu ia te perguntar isso também. Exato. A gente faz eventos de adoção de raça. Já encontramos mais de 300 lares para animais abandonados ao longo desses 5 anos. Tem um período dessa campanha de doação? Ou... A gente faz, às vezes, num sábado, em algum estacionamento das lojas. Sim, sempre ali nas redes sociais avisando, nas redes sociais, tudo em parceria com ONGs, tudo muito organizado. E também a gente tem 2 gatis de adoção em uma loja, em 2 unidades. A gente tem gatis permanentes, que são animais de rua, que geralmente são resgatados. O protetor cuida e traz pra gente. A gente coloca no gatil, na vitrine lá do gatil, e as pessoas que não querem comprar um animalzinho, mas que querem ter um pet, a gente incentiva muito a adoção. Sim. Tanto de gato quanto de cães também, que a gente faz as feirinhas. Né, dá para você conciliar isso muito bem e eu fico muito grata e feliz quando a gente encontra lares para esses animaizinhos em situação de abandono. Valores do cachorro. Então, os valores... Pode falar? Não sei se pode falar, né? Os valores variam entre 4 a 10, né, nessa faixa. Mas a gente sabe que fora de São Luís tem canis de todo preço, tem pets de todo preço. Tem um cavalier que está custando hoje em torno de 18 mil, mais ou menos. Tem umas raças assim mais... tem a outra, que é o cachorro da Sandy. É em torno de 15. Esqueci o nome da raça agora, fugiu. Então, e tem cachorros que valem até 1 milhão. Tem uns cachorros aí que... Sobe o preço, você chegou que era o cachorro da Sandy. Sobe o preço, né? Valorizou muito a raça. Valoriza, né? Valorizou. E tem esses cachorros aí que são enormes, uns gigantes, cachorros gigantes de não sei de onde, de alguns países, que vale essa faixa aí, dos 100 mil, 200 mil, 300, 1 milhão. Hoje, assim, tem saído muito pet pequeno, né? Assim, poodle, qual é a outra, as raças que tem saído bastante? As raças assim. hoje que agrada muito as pessoas, por causa das crianças, são raças pequenas, né? Como Spitz alemão tá uma febre, né? Caiu na graça, todo mundo, e também é a coisa mais linda do mundo, né? Eles são lindos. Então, Spitz alemão, Shih Tzu, Maltese, Yorkshire, Chihuahua também, é uma gracinha, pequenininho. Então, são várias raças aí de pequeno porte que tem agradado muito as crianças e os adultos. Maravilha. Rapaz, doutor, o papo foi legal aqui, que passou, a gente já está aqui com mais de 1 hora de programa, Gisele. Nossa, acredita? Tô assustada. Passou muito rápido. Né? A gente quer te agradecer, Gisele. Agradecer a Gisele, Ana Gisele. Eu que quero agradecer, foi um prazer receber esse convite. Eu sabia assim que ia ser bem agradável. E eu desejo sucesso ao Parafraseando, que sempre tem trazido convidados aqui maravilhosos. E eu tenho certeza que já é um sucesso. E vamos esperar aí. Adriana, né, na lista. Papai, doutor Adriana Garcia. tá fugindo da podcast. Tá fugindo. Olha, a gente vai atrás de Adriana. Vamos colocar a Adriana aqui nessa cadeira. Garcia, queremos você aqui. Dona Évila.
Ah, é verdade, olha. Verdade. Dona Évila, né? Dona Vamos ver se Évila, ela tem coragem de vir. ela que tem A coragem. história dela é muito bonita. Sim, também. interessante. Vale a pena ela vir. Vamos tentar agendar aí. Contar como foi o início. Eu acharia interessante ela vir. Vamos tentar? Pronto, de repente vem todo mundo, né? De repente. É isso aí. E aí, Del? Del só de longe ali assistindo a gente, mandando um alô ali. Ela parece que ela está conduzindo o programa. É verdade. Eu falo muito, né? Ela- Eu falo demais, gente. Se deixar, eu Não, falo. o interessante é que o podcast, ele é com entrevistado, né? Entrevistado que faz o podcast. né? Mas Então- você tá de parabéns, viu, Laerte? Você consegue se conduzindo. comunicar muito bem também, o Alcides. Fala menos, mas também vocês estão numa Alcides, sintonia. Eu tô que sempre fala menos. fui chamado de última hora e eu tomei. Não, mas é assim mesmo. Não, mas- Lá é sempre comunicativo Gisele, também. a gente já se conhece o tempo, né, Gisele? É verdade. Temos Alguns uma anos, amizade não vamos aí. falar a quantidade de anos, né? Eu ainda tinha cabelo, né? É verdade, Ontem- conheci Laerte com cabelo ainda, viu? Né, Laerte? Cabelo aqui, Verdade. daqui pra trás. né? Gisele, Assim mesmo. muito obrigado por ter aceito o convite, né? A gente quer agradecer, porque é um papo interessante, né? Um papo de superação, né? E a gente entende nem só porque você era uma filha de uma grande empresária que tudo era mil maravilha, a gente sabe que não. E foi bem legal conhecer esse lado da tua história, né? E eu acho que fica assim algo demonstrado para quem está nos assistindo de uma superação, Sim. né? E de repente saber que não é para parar, né? É Para ter verdade. perseverança, continuar, porque a Exatamente. gente só obtém ali o sucesso se de fato você prosseguir e perseguir, né? Exatamente. Aquele sonho, né? A gente quer te agradecer mais uma vez. Obrigada, só tenho a agradecer. E por mim, a gente já entrava no outro tema, que música. Aí, ó, a música. Brincadeira, se deixar aqui, eu fico até a noite. Senão a gente vai pegar um violão ali pra ter que cantar. Começava agora Aqui a fazer. tá cheio de música aqui, tô só viu? vendo aqui, cheio de música. Vamos marcar também. Pois, é. gente, Gente, Vamos maravilha. Doutora Ana Gisele, muito obrigado. E o papo foi muito bom. Não deixar a doutor Alcides falar, né? Ah, Fala aí, verdade, doutor Alcides. Hã? Cortei, ó. Não, só agradecer sua presença, né? Foi muito importante aqui a gente saber um lado a visão do empreendedor, né? Aqui do nosso estado, uma grande empreendedora. Obrigada. E foi muito enriquecedor para a gente e para o público também que está nos assistindo, né? Eu até pensei que eu fosse ser presenteado com um pet hoje, ó. O de 10? né? Não, mas vamos... Não, de 10 não tem Eu condição, quero não, que né? você tenha um pet nosso, sim, Ah, com vamos ter, certeza. vamos ter, sim. Tem que startar a Eu falo hora. pro meu filho aí que vai ter a hora. Porque Tá eu disse pra ele que certo. quem vai cuidar são os pais, né? Só- Que cuidam, não os filhos. É verdade. Aí ele, não, papai, eu vou acordar, e eu vou acordar, nem que seja de noite, mas Todos prometem isso. todos os filhos prometem. Gente, queremos agradecer aí a audiência de todos que mandaram um alô. Vai ficar né? gravado, né? Vai ficar gravado, né? Se você quiser reassistir aí de novo. Legal. E Já pode? Ai, que já pode ótimo. até assistir no carro, Encaminhar né? aqui para as pessoas que não puderam ver, né? Porque esse horário das 4 já é um Sim, pouquinho, né? sim. De trabalho para as pessoas. Então, fica gravado, é O legal. legal é que vai ficar gravado, então Isso. qualquer momento é o podcast. Qualquer momento as pessoas Acontece. podem dar uma olhadinha lá. Gisele, muito obrigado mais uma Obrigada. vez. E você também que nos acompanhou, muito obrigado. Né? E aí, vai lá, se cadastra lá Se inscreva no se canal. cadastra, né? Esse cadastro é antigo, né? Aí já entrega a idade. Rapaz, eu tô ficando Se velho. inscreva, Inscreva. aperte lá no sininho. E A não- peste também é antigo. Aperte, né? Pede, né? Hã? Clique, né? O Clique clique agora. no sininho e fique ligado aí nas novidades. Nos próximos entrevistados do Parafraseando. Gente, valeu, um abraço. Tchau, tchau. Show.